Hoje vamos analisar o episódio 21 de Sakamoto Days. A batalha controlada contra o robô de Gaku explode com muita violência, né? Shin, Nao e Seba atacam com força total, mas são jogados para todos os lados. Shin se desespera ao perceber que não consegue ler a mente do inimigo, mas há uma intenção por trás disso. Não há pensamentos, apenas movimentos automáticos, né? A gente vê ali que o Shinawa está sendo controlado porque ele é um robô, né? Keiji observa a distância e nota a diferença. Shinawa não é um assassino real, mas sim alguém que está sendo manipulado pelos comandos de Gaku. Vemos então que mesmo junto, os três não conseguem fazer frente ao monstro metálico. Mentira, ele não é metálico, é um corpo humano apenas sendo controlado. Gaku à distância ri como uma criança brincando com um videogame, né, ali jogando com um personagem novo, esmagando cada tentativa de resistência do grupo. Shin se levanta mais uma vez cambaleando e grita para Kaji. Se ele quer mudar algo, ele tem que fazer alguma coisa. Shin então revela a Kiji que ele sabe ler as mentes, ele é um telepata. E nisso acaba acertando em cheio, né? Porque o Kaji ele fica um pouco perdido no primeiro momento, fica um pouco envergonhado, mas ele depois decide agir. Kaji então respira fundo e descobre algo estranho. Cada golpe ali do Shinawa vem com atraso de meio segundo. Usando a sua percepção, ele começa a prever e copiar e até desenvolver os movimentos de Gaku. Como ele conseguiu fazer isso? Através ali da leitura dinâmica ou da modelagem corporal, né? Através dos movimentos ali que o Gaku emite dando socos e chutes. Ele consegue modelar ali todos os movimentos. Então, basicamente, o Keiji, ele é o Kakashi, né, cara? Basicamente isso, ele acaba copiando todos os movimentos ali do Gaku. Então, ele consegue ali replicar com uma maestria muito boa, mas não é 100%. Se aproxima de 100%, mas ainda não é 100%. Então a gente vê que Gaku, surpreso, vibra com a novidade, né? Afinal, finalmente alguém está deixando a luta mais divertida. E agora são 2 contra um, o Kaji e o Shin, né? Shin com a sua pré-cognição, mesmo estando ali no limite crítico, e Keiji agora copiando as habilidades de Gaku. Vemos que a luta, né, vai andando ali por um determinado passo e acaba virando um caos, né? Shin, por mais que tenha já estourado o timing, né, ali da sua pré-cognição, não luta com toda a sua ferocidade, né, porque ele já ultrapassou os limites ali do seu estado normal. Kaji, mesmo imitando os ataques de Gaku, mostra que, tipo, não se iguala a Gaku. Gaku, por sua vez, mostra que é um monstro nato em questão de segundos. Ele acaba derrubando Kiji e Shin e deixa os dois à beira do colapso. Gaku simplesmente é um monstro, né, cara? Mesmo ali dentro da caverna, já afetado ali, assim por se dizer, ele acaba desferindo uma onda sônica, né, batendo palmas ali que afeta ali, né, a audição de Kiji. E depois ele acaba acertando um golpe ali próximo ao estômago de Kiji, que acaba abrindo meio que um rombo, né? Ele fica em estado crítico. O Shin, por sua vez, acaba tomando um golpe sendo jogado na parede. Cara, e é nesse instante que simplesmente Sakamoto surge. Calmo, mas letal. Ele intercepta o golpe que acabaria com Shin e lança o robô para longe. A presença de Sakamoto na batalha muda tudo. Gaku finalmente tem o que tanto queria e sonhou: um confronto direto contra Taro Sakamoto. Então Sakamoto pede para Shin que carregue Keiji dali. Então a gente vê que o Shin ficou um pouco estranho com aquele tipo de pedido. Então a gente vê que o Sakamoto remodela sua frase. Ele fala o seguinte: eu confio em você para fazer esse trabalho. Com isso, ele volta-se para o inimigo. E Shin tira o Keiji dali da caverna, né? A luta fica intensa porque Sakamoto acaba quebrando um veio de água ali dentro da caverna e inunda a caverna. E a cena fica cômica, porque a gente vê o Gaku lá no armazém, deitado de costas no chão, fazendo alguns movimentos estranhos. E a gente vê o Kashima perguntando pra ele: o que você tá fazendo, cara? Pô, tô nadando, cara, tô nadando, cara.
E é muito engraçado, né. Eles acabam saindo então da caverna e caem na direção ali, né, do avião da JCC que está na praia, ou seja, o restante, né, do avião que sobrou ali, né, os pedaços, a parte da cabine frontal que tá na praia. Vemos ali a luta entre o robô Shinawa, né, controlado por Gaku, e Sakamoto dentro da cabine do avião, cara. E o mais engraçado nessa cena é que o Sakamoto, ele acaba usando uma mala de viagem ali para acertar o Gaku. Nessa mala de viagem, depois dela ser cortada, aparece um passaporte, cara. E essa cena no mangá, ela ganha um destaque. Aqui no anime ela não ganhou um destaque, ela foi passada de relance. Mas o que que acontece? O Sakamoto, ele pega ali o passaporte aberto, cara, e acerta um golpe, cara, tipo como se fosse um soco, tá ligado, na cara do Gaku, do robô, né, no robô do Shinawa, cara. E o que que acontece? Joga ele pra fora do avião. E nisso a gente dá um close, né, cara, lá no mangá ele dá um close e fica o rosto, né, do Shinawa estampado no passaporte como se fosse um carimbo, cara. É bem interessante essa cena. Aqui no anime a gente não viu isso, mas lá no mangá eles dão uma ênfase, cara. E essa cena é bem legal. Depois disso a gente vê que, tipo assim, realmente o Gaku percebeu, cara, o quanto perigoso é o Sakamoto. Por isso que o Uzuki, cara, tem muito medo dele. Não tem um medo, mas assim, tem um certo receio com o Sakamoto, porque praticamente o Sakamoto é aquele tipo de assassino improvável. Ele usa tudo e qualquer coisa que está em sua volta para poder lutar. E é nesse momento, cara, que ele joga o Gaku pra cima, cara. Ele projeta o Gaku pulando de uma asa pra outra. O Gaku então flutua ali no céu e o Sakamoto se lança, cara, usando a roda do avião, cara, nos céus. Cara, e nesse momento ele pega a roda do avião, cara, e acerta um golpe, cara, simplesmente que destrói o óculos que transmitem ali as ordens para o robô Shinawa. E a pessoa que está sendo controlada acaba caindo na água desacordada. Vemos então que lá no armazém o Gaku ele ainda, né, acaba ficando desapontado porque ele queria lutar mais contra Sakamoto. E a luta não durou muito tempo, né, cara? A diferença é totalmente gritante, né, cara? De Sakamoto agora depois ali que a vovó Mia acabou trancando aquele ponto de chakra dele, né, cara, no peito, cara, a força de Sakamoto ela só vai aumentar gradativamente, ou seja, ele estava ali com 30%, agora já deve estar com 60%, cara, da força que era antigamente. Então o cara tá ficando cada vez mais forte e se adaptando também por causa do peso dele, né, da projeção corporal que ele tem agora, que ele tá meio gordinho, ou seja, isso não tá mais impedindo ele dele se mover do jeito que ele quer. Agora ele tá usando o corpo e o peso dele a seu favor e assim ganhando mais terreno. Esse episódio foi bem tranquilo, cara, mas o episódio vai se aprofundar ainda mais. E assim a gente termina a análise de Sakamoto Days episódio 21. Eu vou ficando por aqui, até mais.